Privilégio estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que já estou no lucro, né? Deus me tirou do tráfico de drogas com 19 anos. Eu já era para estar morto. Estou envelhecendo no Senhor. Coisa boa, privilégio muito grande. Falar para pastores é uma alegria, embora seja um desafio. Quero agradecer o convite da nossa querida convenção, pastor Uchoa, muito simpático sempre. O Uchoa pregou lá na igreja, o Uchoa e Manu tiveram lá na igreja. É um problema esses caras pregarem na igreja da gente, porque depois a gente não consegue pregar mais. O povo fica assim, pastor, o senhor não presta não. A gente achava que o senhor era bom. E agora qualquer evento que tem lá, você traz o Manu, traz o Uchoa. Ô, gente, que negócio é esse? Vocês estão malucos? Não é assim que funciona não, Daqui a pouco estão querendo me mandar embora. Tomem cuidado, irmãos, levar esses caras lá, viu? Tomem cuidado, porque você pode rodar depois. Estou quase rodando. É um perigo. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho de homilética. Eu tenho dado aula de homilética, já deve ter mais ou menos aí uns 20 anos. Escrevi Homilética Contemporânea, 4 volumes, 1.100 páginas mais ou menos. Fiz um lançamento pela própria editora no Rio de Janeiro, mas esgotaram, depois eu não consegui imprimir mais, porque ficou um livro volumoso. Hoje a gente está pensando, lá na editora da PIB, a gente trabalhar alguma coisa para ele ficar menos 1.100 páginas, deu muito trabalho, e fica caro para fazer. Então hoje a gente está remodelando, por isso eu não tenho como trazer isso para vocês aqui hoje. Foram 66 capítulos o livro, e a gente agora quer dar uma diminuída, e a gente está conversando com a editora lá, porque a gente tem uma editora na PIB de Taubaté, mas que trabalha com uma outra editora secular junto, ela que imprime para a gente, nos dá as dicas profissionais, Então a gente está trabalhando em cima disso, para a gente tentar arrumar um jeito melhor. Então, estamos falando agora num volume único, mas tem que diminuir, porque senão vai dar problema. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em oratória, mas eu não me considero mestre. Por quê? Porque na época eu não tinha grana para mandar imprimir o meu... Na época você pagava pelo diploma, E a faculdade na época me cobrou $500 para imprimir o diploma, Que eu era bolsista, mas tinha que pagar o diploma. E $500 na época era um negócio meio surreal para mim. Isso há 15 anos atrás, eu pastor de uma igreja pequenininha, não tinha condições. Então eu não peguei o diploma, eu não me considero mestre, Mas tive a oportunidade de estudar. É um dos primeiros projetos com os americanos aqui no Brasil. E entreguei todas as notas, tudo direitinho. E agora estou fazendo um outro mestrado em teologia sistemática com especialização em oratória também. E já sou formando, graças a Deus, praticamente. E é muito, assim, legal a gente ter a oportunidade de estudar oratória. Se não teve, estude, porque a oratória é uma ciência muito interessante por conta da neurociência, por conta da psicologia. Hoje nós temos ciências que estudam basicamente as reações de quem ouve, com eletrodo e tudo mais. E isso é muito interessante, cara. Você perceber como é que as pessoas reagem à sua fala. E hoje a gente tem a ciência, a homilética expressiva, que ajuda você também a estudar o seu plenário e perceber quando é que você está perdendo a turma, mas quando é que você está indo bem. E usar isso ao seu favor. Depois que você estuda e percebe, sentado daqui eu consigo ter uma leitura de cada um de vocês. Se está interessante para você no início, não está. E eu consigo modificar a minha fala aqui, inclusive volume de voz, alternar nas horas adequadas, simplesmente por estudar a sua postura nessa cadeira. E o seu semblante, só a sua sobrancelha, ela tem a capacidade de me passar mais de 50 sentimentos diferentes. Não, pastor Fernando, o pastor Fernando até cego enxerga. Pastor Fernando é de boa. Inclusive, ele pode ser a minha referência homilética aqui hoje. Eu vou olhar só para ele. Aqui ali não tem erro. Queridos, eu tenho o que mais me importa nessa apresentação para vocês é, na verdade, a linha de baixo, Professor de homilética lá no Seminário Batista, eu também dei aula no Betel, dei aula no Seminário Sul-Fluminense da minha cidade, e tenho trabalhado com homilética há alguns aninhos. A gente vai poder bater um papo legal aqui. Eu sei que o pastor gosta disso aí, rapaz.
Eu não gosto muito de fazer essa apresentação, não, mas pastor gosta desse negócio, né? Gosta de saber quem é que está falando para ele. Eu sei que eu gosto. Quando eu me sento aos pés de alguém, eu quero saber quem é que está falando, principalmente se eu não conhecer, né? Para a gente ter uma ideia de quem é que está falando. Então aí tem um pouquinho da informação daquilo que, quer dizer, pouquinho não, né? A parte de cima aí é tudo, mas as outras partes abaixo aí, a gente tem um pouquinho de informação para falar para vocês. Hoje, a homilética tem mudado muito. Quando a gente fala de fala em público, de exposição, a homilética é uma ciência que muda todo instante. Então, deixa eu dar duas notícias para você. Uma ruim primeiro, uma boa depois. Primeiro que quem já fez seminário aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. Que maravilha, é a maioria. Aquela homilética que você aprendeu já morreu, não sei se você sabe. Esquece tudo que você aprendeu praticamente, porque ela não existe mais. Ela não existe mais. O outro já falou ali, fala a Deus. Rapaz, geralmente esse alguém é discípulo de alguém aí, né? Pois é, geralmente está com o professor e você falou, fala a Deus, né? Mas é o seguinte, é verdade. As descobertas no mundo científico hoje, da fala, da oratória, da homilia, elas são tão grandiosas, tão extraordinárias, que a homilética ela vai se transformando a cada 10 anos, ela ganha uma nova roupagem. Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? É que a oratória ganhou tanta informação nos últimos 10 anos, mas tanta informação, que você hoje pode fazer estudos sobre homilética por mais 5 anos, e esse material não vai se esgotar. Porque tem muita informação hoje em termos de como falar em público. Depois que os cientistas descobriram que falar em público é o segundo maior medo do mundo, só perde para o medo da morte, se investiu muito em cima de trabalho pesado para se formar uma maneira mais tranquila, mais lúcida, para as pessoas aprenderem a falar em público e perder o medo. E por isso muito material foi escrito. Nós temos homens aí como André Brasil, no mundo secular, extremamente pesquisadores, que trazem muita informação boa para a gente sobre falar em público. Eu vou dar uma passada aqui, porque eu tive um pequeno intervalo e consegui dar uma olhada do material do Manu, né, naquilo que ele ia falar, e naquilo que eu pude bater um papo também com o pessoal daqui. E aí, eu vi que o Manu já falou bastante sobre essas questões das transformações, e eu deixei um resuminho para você aqui, só para você ter uma ideia, né, daquilo que estruturalmente, expressivamente, estrutural e expressivamente, a gente tem mudado hoje dentro da homilética. Tá bom? A primeira coisa hoje é, a gente tem visto muita gente discutindo sobre essa importância de se oscilar voz, inclusive dar ênfase na voz. Antigamente, se você fosse ler um texto, você o lia na mesma pauta de voz. Isso hoje não se usa mais. Você tem que aprender a sussurrar, falar baixinho na hora que precisa. Mas também tem que aumentar a ênfase a hora que você afirma. Existe a pauta de meio, que é a pauta da nossa fala normal. Quando você vai pregar, você já tem que subir uma naturalmente. E se vai pregar na Assembleia de Deus, por exemplo, você já sobe mais uma. Porque senão o pessoal vai falar que você não tem poder. É só oscilação de voz. Você não precisa gritar, mas aumenta e enfatiza, a sua autoridade vai ser vista através da fala. É pura técnica. Porque a autoridade, o que é que dá autoridade para você? É que você se sustente na palavra de Deus. Você fale aquilo que a palavra diz. Isso é autoridade, mas tem muita gente que lê como volume de voz. E a adaptação é uma coisa tão simples. A gente pode adaptar. Se for pregar para os presbiterianos, você tem que falar na pauta de meio. Porque senão você vai ser, se falar nas de cima, considerado como pentecostal. É assim que funciona. São adaptações básicas. Esses dias eu vi um camarada falar num velório, chegou lá o camarada do sindicato, porque o camarada foi fazer o velório do cara lá, o enterro, né? E o camarada era um membro do sindicato. Chegou o pessoal do sindicato lá, todo uniformizado, e o presidente do sindicato pediu uma palavra. E aí deram a palavra para ele, não tinha nada a ver com isso, eu cheguei para fazer o culto que ia acontecer depois. E aí, quando o camarada pegou a palavra,
São três pautas para cima, uma no meio e três para baixo. O cara pregou na última de cima, falou na última de cima. Não se fala num velório usando pautas de cima. Ele falou na última. Rapaz, quando ele acabou, a reprovação do auditório foi tão grande, mas tão grande, que ele não teve clima para o sepultamento. Ficou aquele negócio assim, quem chamou esse cara aqui? Quem pediu para ele falar? Quem deu autorização para ele falar? Por quê? Porque em velório você fala baixinho. Pauta do meio, pautas de baixo. E você nunca pode pregar um sermão usando a mesma pauta o tempo todo. Isso é homilia do passado, isso não existe mais. Hoje, aqueles que se sustentam dessa forma já conquistaram a sua fama, vamos dizer assim, nas décadas passadas. Hernandes Dias Lopes prega praticamente na mesma pauta, só que tem 40 anos que ele tem um nome no Brasil. Então, esse cara vai levar isso até a morte, mas para quem está começando, não dá certo. Segunda coisinha básica, expressão corpo facial. Hoje em dia não dá mais para pregar estático. Esquece, você não pode mais falar parado. Você já percebeu como é que o jornal da TV faz de tudo para mudar o seu fundo toda hora? A molecada hoje, nos aplicativos de redes sociais, já tem a possibilidade de botar uma tela acima, dentro do celular ali, na tela do celular. Ele pode dividir a tela, coloca uma tela acima para assistir o que ele está assistindo e ele pode ter a interação de uma de baixo. Tanto é que os celulares agora estão saindo maiores. Por quê? Porque a próxima geração ela não consegue mais ficar parada diante de uma tela mais. Uma só. O negócio está tão rápido. Você já se pegou vendo filme com o celular na mão? Eu faço isso todo dia. A minha esposa gosta daqueles filmes românticos. Eu detesto. Sabe aquele lenga-lenga, tal do dorama? Sabe? Para começar, eu acho que chinês é bom para muita coisa, coreano é bom para muita coisa, mas para fazer filme, gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Ela gosta, a gente tem que manter o casamento vívido, não é verdade? Um dia, a gente senta do lado para ver, mas é um drama aquilo. E aí eu vejo o filme lá, mas eu já estou com o celular na mão, respondendo os outros, e manda mensagem, olha lá e tal, e a gente já está assim. Aí você pega um pregador estático, falando na pauta de meio o tempo todo, baixinho. Não dá. Próxima geração está indo para algumas igrejas aí, que o negócio assim, as mais suaves, você tem gente dando mortal na hora do culto. E por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos nos atualizando. Nós precisamos aprender a comunicar para a próxima juventude, para a próxima geração. A juventude. E a juventude gosta de nada parado. É legal que eu estive nos Estados Unidos recentemente num curso sobre crescimento de igreja, com a Ordem dos Pastores. Os americanos evoluíram, cara. Só que assim, eles chegaram aqui, estabeleceram-se no Brasil, nos ensinaram muita coisa, nos deixaram uma homilética refinada, um tipo de igreja muito interessante para aquele momento, e foram embora. Se atualizaram, esqueceram de dar a atualização para a gente. E aí tem pastores hoje, estou falando de homilética, tá, gente? Tem pastores hoje que aprenderam com aquela geração de americanos e eles acham que aquela forma é a forma correta até hoje. Os americanos já não usam mais, quem está usando está morrendo. Só que eles esqueceram de voltar e dar o curso de atualização, da reciclagem para a gente. Ou seja, a gente vai ter que aprender isso sozinho. E precisamos aprender. Quer ver mais uma coisinha do passado? Essa questão do uso maciço de tecnologia. Eu estive lá na PIB de Dallas. Você entra na PIB de Dallas, uma das igrejas mais tradicionais dos Estados Unidos, ela é gigantesca, e você tem um telão que começa na lateral assim, pega toda a frente da igreja e continua na lateral. Oi? É isso aí. O negócio é louco, gente. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida.
É isso aí. E aquele negócio com a onda laranja, o tempo todo acontecendo aquilo, uma luz, um negócio fantástico. Eu falei, gente, mas nós entramos na igreja certa. É a PIB de Dallas mesmo? É. Nada de parede preta, nada contra. Só estou dizendo que assim, a igreja não se modernizou a esse ponto, não. Ela é tradicional. Mas um negócio extraordinário, muito bem elaborado, muito bem feito, com tecnologia. O cara vai pregando e as lições animadas dele vão aparecendo no telão. Quando ele fala que Jesus falou alguma coisa, aparece uma cena de Jesus falando com o cara. Em tempo real. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio não é fácil, não. O camarada que está sentado lá, ele se sente abraçado pela cena da qual o pastor está pregando. Uma equipe de 8 pessoas, só para botar o camarada na hora certa, Jesus, para falar na hora certa que o pastor está falando. O negócio vai interagindo. Fantástico. Não dá mais hoje para a gente fugir da realidade da tecnologia. Quanto tempo você demorava aí, quem tem mais de 20 anos de ministério, quanto tempo você demorava para fazer uma exegese antigamente? Traduzir aquilo tudo na caneta. Você fazia isso, eu fazia. Hoje em dia você tem um aplicativo no celular, você dá um clique, traduz todas as possibilidades para você na hora, das mais usadas para as menos, com todas as referências bíblicas. E você clica na palavra, tem todo o histórico daquela palavra na Bíblia inteira. O aplicativo faz isso de graça. Porque hoje nós estamos na era da tecnologia. Eu fui pregar numa igreja esses dias e o pastor ainda faz a tradução dele, buscando o léxico. Falei, gente, alguém tem que informar. Não serei eu, claro. Vou mexer com isso. Não vou mexer com isso. Tempo relativamente curto, meu querido, pelo amor do Pai, não existe mais pregação de 1 hora. Tem que avisar, alguém tem que avisar. A molecada hoje tudo é rápido e objetivo. Vou dizer uma coisa para você aqui que eu não uso para a minha vida não, querido. O cara tem que ser muito bom para falar 1 hora. Muito bom mesmo. Muito bom, mas muito bom. Para prender a atenção de um auditório heterogêneo hoje, 1 hora o cara tem que ser muito bom. E acredite, todos nós sentados aqui acreditamos que nós somos esse cara. Eu tive no Rio de Janeiro um tempo desse atrás, o camarada falou comigo assim, pastor Luciano, para pregar na minha igreja, o cara tem que ser melhor do que eu. E eu falei para ele, quantos já pregaram lá esse ano? Ele falou, nenhum. Tem gente que é assim. A régua subiu. Gente, acredite. 30, 40 minutos. Estão de bom tamanho. E quanto mais jovem a sua igreja, menos tempo você tem. Molecada hoje é tudo papum. Se não bater a real rápido, a turma abandona você. Com o celular na mão, sabe como é que é, né? Mais uma coisinha legal para a gente. Antigamente, aquela homilética antiga, que foi muito boa, estabeleceu os rumos, mas ciência é ciência. Tem gente que acha que homilia é tão sagrada quanto a palavra. Não é não, tá, gente? Homilia, a gente descarta o que não presta, usa o que é bom, vai descobrindo, vai melhorando. Ciência, sim, você viu ali, sou pedagogo. Pedagogia, ela é instável, ela é contínua. Você vai estudando e vai se desenvolvendo o tempo todo. Não acaba, nunca, de estudar. E é interessante a gente perceber, porque antigamente a aplicação se fazia como? Se fazia no final. Você dava todo o escopo teológico, você dava todo o escopo de exegese, você dava toda a informação e aplicava ao final. Isso acabou. Esquece esse negócio. Como é que aplica hoje, pastor? O tempo todo. Já teve um colega aí que falou de aplicação. É o tempo todo. Você já pode começar a aplicar no título. Como vencer a ansiedade? Você anda ansioso? Você nem leu o texto ainda. Você anda ansioso? Vou dar 8 características para você aqui sobre ansiedade. Pessoas ansiosas geralmente têm 8 características básicas. Você dá as 8. Você precisa dessa mensagem hoje? Você já fez a aplicação no início, você nem leu o texto ainda.
E as 8 características não vai dar para dar hoje, tá? Só para... Me quebra o galho aí. Ô, pastor, fala aí, fala aí. Não, não vai dar. Oh, a gente marca na volta, quando eu voltar. Aplica todo instante, você tem que estar aplicando o que você está ensinando o tempo todo, colocando linhas, vias, para que fique claro como é que se faz aquilo que você está dizendo para fazer. Aplicar nada mais é do que isso. Como é que eu faço o que ele está me ensinando? Se eu aprendi a fazer, colocar isso em prática na minha vida diária, no meu cotidiano, então eu estou aplicando. Isso é importante. Mais uma coisinha da homilética. Humor e descontração. Gente, rir não é pecado, não. Alguém já contou para você? Rir não é pecado, gente. A alegria é fruto do Espírito. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor de cara fechada é um contrassenso ao Evangelho. E presta um... Verdade. Tem gente atualmente que se apegou à teologia do juízo e só prega inferno. Gente, tem um negócio aí chamado graça, esquece não. Ria, descontraia, brinque. O púlpito é lugar de seriedade, mas a metodologia é dinâmica. Você pode brincar batendo e batendo, brincando, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Tem gente que acha que no púlpito não pode rir. Jesus ria, como é que não pode? Aí como é que você prova que Jesus ria? É fácil, as crianças corriam para ele. Você já viu criança correr para gente ranziza? Mal-humorada? Criança não corre para gente mal-humorada, gente. Se as crianças corriam para Jesus é porque ele era brincalhão, você pode ter certeza. E criança sincera. Tem pastor que abaixa para dar um abraço na criança, a criança corre. Gente. Agora, tem um detalhe, né? Aprenda a fazer o negócio direito. Pega vídeo de alguém que faça. Eu amo estudar a metodologia do Cláudio Duarte. Porque a teologia não tem, irmãos. Vamos falar a verdade. Está gravando aí, né? Ih, rapaz. Edita depois, quebra o galho para nós. De vez em quando a gente se encontra nos negócios aí, dá ruim, né? Então, mas teologia não tem, irmão, não tem exegese, não tem nada, mas o cara é um especialista em o uso do humor. E eu me lembro que no mestrado lá, mequetrefe que eu fiz lá atrás, há quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, o professor colocava a gente para estudar, mano. Você tinha que estudar os caras. O que eu vi de Jô 11:30, porque o cara obrigava a gente a fazer trabalho olhando para o Jô Soares. Você tinha que olhar e anotar como é que ele fazia. Tinha um cara até que já morreu do Ceará, xingava um monte de palavrão, mas o professor obrigou a gente a estudar o cara. Um cara chamado Espanta. Quem conhece o Espanta aí? Já viu o vídeo dele? Um cara magrelinho, cara do mundo aí, área secular. É um humorista do Ceará. O cara é extravagante, extraordinário. E a gente tinha que fazer trabalho olhando para os caras, para a gente aprender, porque o professor, há 15 anos atrás, ele já dizia assim: a partir de agora o humor vai ser fundamental para que vocês consigam prender a atenção. 15 anos atrás, ele já avisava. Eu falei, o quê? Eu que não vou ficar para trás, meu irmão, já tem esse negócio fácil, eu já sou assim por natureza, eu gosto de brincar, já gosto de rir, já gosto de zoar. O show teve lá, na minha igreja, esse cara brincou, pregando lá e dando cajadada, ele brincou 1 hora, porque ele consegue pregar 1 hora, eu que não consigo. E ele brincou lá com a turma, e botou a turma para rir. Só para você ter ideia, tem jargão do show já na minha igreja para todo lado. Porque eu não tenho filho, perdi uma criança, um bebê, né? Aliás, a bebê ficou grávida e perdeu, desculpa, o bebê não, né? Ainda estava na barriguinha. E aí eu não tenho filho. E o show esteve lá e contou o testemunho dele. E brincando com a turma, esse homem fez rir e fez chorar. E teve uma hora que ele falou lá, né, no testemunho dele: doutor, eu quero saber o seguinte, como é que é o show? Faço bebê ou não faço bebê? Faço menino ou não faço menino? No tratamento com a esposa dele lá.
Rapaz, cada um que fica grávida agora sai, pastor, faço menino. Agora a senhorinha da igreja estão me parando na porta, estão falando assim, ei pastor, faz menino ou não faz menino? Eu vou morrer e não vou ver? Falei, minha irmã, está difícil a situação. Não vai rolar, estou velho demais esse negócio. Funciona ainda, mas estou velho. Do playground eu participo, eu só não sei como é que eu vou cuidar de uma criança depois. Outra coisa, hoje em dia existe um negócio chamado ascendência do sermão. A ascendência do sermão hoje é o negócio mais sagrado da oratória. Mais sagrado. A hora que você abre a boca e fala assim, bom dia, que você começa, até você terminar, de acordo com a oratória, você tem que alimentar o enredo do seu sermão, sem perder a atenção do pessoal até o final. Alimentar o enredo, fazer com que o enredo prenda a atenção até o final, essa ascendência é a ascendência do sermão. E você faz de tudo para não perder o seu auditório. Inclusive, você estuda a leitura de auditório justamente para que, se você perceber que está perdendo, você tem que terminar. Porque a hora que a curva sobe com a atenção e na atenção ela começa a cair, está na hora de você parar. Ou você estabelece meios para que ela possa ser retomada. Hoje o fator transicional, por isso que eu estou fazendo essa introdução para a gente entrar no fator transicional, ele é tão importante para a homilética, tão importante, que ele não pode de maneira nenhuma ser abandonado, que é o fator transicional. A cada mudança de informação, a cada ponto diferente, foi assim que você aprendeu? Porque em mestrado a gente não fala de ponto, a gente fala de fator transicional. Porque o ponto é o nome popular para as transições do sermão. Só que a transição, quando você vai estudar oratória na sua estrutura pura, ela começa com a transição, vem apresentação do ponto, leitura textual para dar base e mini introdução do ponto. Isso tudo é o fator transicional. Quando a gente vai estudar homilética, tem um capítulo para cada parte. São 4 partes dentro só da transição. Quando você sai por exemplo, da primeira lição para a segunda, você tem que fazer esses 4 elementos. Você já faz uma conclusão do ponto anterior, só que essa conclusão, ela pertence ao ponto anterior. Aí você abre um novo ponto. Como é que você abre um novo ponto? Fazendo uma transição. E agora, em segundo lugar, segunda lição que vamos aprender, você tem que informar de onde você tira a lição, se é do texto bíblico, sermão textual. Se é do tópico, então você vai ter que dizer que eu tiro da Bíblia, porque é um sermão tópico, você está usando vários textos. Ou então você vai ter que dizer que eu tiro da mente do autor, expositivo. Não está claro no texto, você vai ter que expor, você vai ter que trazer à luz aquilo que está na mente do autor. E detalhe, ainda tem autor direto e indireto. Percebe? Você vai ter que dizer, se você está tirando do autor direto, Deus, em suas 3 pessoas, aí é a pessoa que estiver em foco, ou do autor direto. É Paulo que está dizendo isso. Então, na mente do apóstolo Paulo, olha que negócio louco. Tudo para mudar de uma cena para outra. Por quê? Porque você tem que deixar claro para o ouvinte que você está fazendo uma transição, que você está mudando de cenário. Você saiu da primeira lição e agora você está entrando na segunda. A partir do momento que você entrar na segunda, isso tem que ficar claro. Por que tem que ficar claro? Por que eu não posso entrar abruptamente, pastor? Justamente porque na ascendência, você fala no máximo 10 minutos, ela começa a cair. No que ela começa a cair, você precisa de uma lição nova. A segunda lição te coloca de volta no jogo. Você acaba de ganhar mais 5, 6, 7, 10 minutos de atenção do público. Só que o público não percebe essa ascendência se você não sinalizar. Muito claramente. Estamos indo para uma segunda lição, uma nova lição. Aí o povo fala, opa, então se é nova. Porque o povo o tempo todo quer nova informação. Estamos no século 21. Se ele entender que você está falando da mesma coisa há muito tempo, ele começa a se perder.
Ele está olhando para você, mas ele não está mais prestando atenção. Eu sei que tem uma turma que jogou baralho aí até as quase 7 da manhã. Não é que eu mantenho esse pessoal acordado agora, dando informação nova lá, o tempo todinho. Olha lá. Logo, só voltando, manter o contato visual hoje em dia se tornou um negócio extremamente importante. Você não lê mais. Aquela pregação lida só para os nossos mestres anteriores. A gente tem alguns mestres hoje, como o pastor Irlande Pereira de Azevedo, que ainda usam uma leitura, né, grande, extensa, durante suas pregações. E quando eu falo de extensa, eu estou falando de leitura de mais de 1 minuto. Que é o máximo que você consegue ler hoje, que é o texto bíblico na hora que você lê. É o máximo que deveria. 1 minuto, 1 minuto e meio, você vai ter que voltar os olhos para as pessoas. E você só perde contato visual com o plenário a partir do momento que o plenário também está lendo, porque se ele está lendo o texto com você, ele está mantendo a ascendência. Em dia, ele está interativo, sem problema nenhum. Mas voltou para cá, parei de ler o texto, a partir de agora são lembretes. Então, no esboço escrito, você escreve o menos possível e leia o máximo possível de vezes. Você tem que estar com tudo na cabeça. Spurgeon, há anos atrás, décadas atrás, já dizia, aliás, estou tentando buscar aqui a idade de Spurgeon, quanto tempo que ele morreu, já não lembro mais não. Se você der uma olhadinha boa no lições aos meus alunos de Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, meu querido, vai começar a pregar, vai ficar bom depois que você pregar 40 vezes nesse texto. E por que tem gente que fala, não, mas o que Spurgeon queria dizer? Ele só queria dizer isso, a partir do momento que você conseguisse tirar os olhos do papel, vai ficar bom. Spurgeon já percebia, lá atrás, que o contato visual era fundamental. Até porque, com contato visual, você consegue dizer muita coisa que só seus olhos podem dizer. Ninguém mais diz. E há quem diga que os olhos falam muito mais do que qualquer outra parte do corpo, dentro da homilética. Tem homileta que defende isso. Perder o contato visual hoje, nunca. Está percebendo lá? Ó, palavras, apenas. Daqui a pouco eu vou colocar uns textos para vocês, se der tempo. E vocês vão perceber que tem textos grandes, relativamente, 5, 6 linhas, mas o principal está em outra cor, para que eu possa olhar e não precisar ler o resto. Porque eu não posso me dar ao luxo, hoje em dia, dessa geração tecnológica de perder o contato visual. Então, pastor, como é que eu faço? Simples. Estude bastante, domine o texto, tem que tirar tempo para estudar, porque não vai dominar. E aí o que você faz logo em seguida? Antes de pregar, leia a sua pregação no mínimo 20 vezes. Você tem que ler sua pregação 20 vezes, se ela é nova, você nunca pregou nela. Porque aí você entra para o púlpito sem necessidade de ficar tão preso ao papel e vai conseguir manter o seu contato visual. Se você conseguir manter 90% do seu contato visual com o seu plenário, pesquisas da neurociência indicam que você ganha 10 minutos a mais de atenção. Numa pregação de 30 e 40 minutos, você ganha 10 minutos a mais de atenção só em não tirar os olhos do plenário. E detalhe, se você não interromper a sua fala, melhora mais ainda. A homilética moderna diz o seguinte: beba água antes e depois, nunca no meio. Aí você diz, por quê? Para não interromper a ascendência. Percebe, mano? Como é que o negócio é sério? Por isso que eu falei lá no começo, o negócio é sagrado hoje para a oratória. A alimentação da ascendência é sagrada para a oratória atual. Faça de tudo para não precisar beber água. Porque o momento que você para para beber água, o pessoal está assim. Beleza, pastor, vamos embora lá. Por quê? Porque a nossa geração é agitada, ela não gosta de perder um segundo. E não adianta falar, mas essa geração, você está do mesmo jeito, pode perceber, senta num restaurante, pede a comida. Ontem eu jantei aqui no shopping, aqui no shopping de Campinas.
Entrei lá para comer num restaurante, pedi a comida. Quando deu 25 minutos, eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. 25 minutos? Mas eu não falei nada, eu fiquei quieto. Mas que eu não gosto, não gosto. Eu estava esperando demais. Entende? Oi? Não. Mas foi camarão empanado com arroz. Aquele arroz, aquele risoto maneiro. Oh, rapaz, a esposa está querendo me matar, rapaz. Falei, eu tenho que fazer uma média, porque essa mulher está cansada, eu preciso fazer uma média com ela. Eu fiz uma média. Outra coisa importante, aprenda a ler o seu auditório, que você vai perceber que 30 minutos para você, às vezes, são muito. Oh, miséria. Mas é. Leia o auditório, tem que aprender. Existem livros escritos hoje, muito bons, depois se você quiser, eu indico para você. Dá uma lidinha, estuda. Eu sei, por exemplo, que o Manu, ele, aqui, vou usar com a minha amiga, é mais fácil, né? O Manu está interessado no assunto. E é difícil fazer o Manu ficar interessado, mas ele está hoje. Talvez por consideração, né? Mas está. Por quê? Manu está sentado à vontade. Ele não cruzou as pernas, ele está com as pernas abertas. Já colocou o chinelinho no chão. Já está com o pezinho suspendido. O tempo todo olhando para trás assim. Entende? A leitura diz tudo, meu querido. Eu sei que já tem gente começando a dormir, que eu estou vendo aqui. Tem gente que ainda está me analisando para ver o que... Não, está cedo ainda para falar se foi bom, se não foi. Porque está em postura de análise, que eu não vou dizer qual é. E o legal é ver o Fernando tentando disfarçar agora. Não tem jeito. O Fernando está assim, oh meu Deus, como é que eu estou fazendo a minha cara? Será que, né? Tem jeito não, tem jeito não. A leitura do auditório lhe ajuda para saber se você está indo bem e se está na hora de acabar ou se você pode continuar. Isso ajuda muito. Se está na hora de colocar uma informação nova, tudo isso lhe ajuda. E deixa eu dar só uma dicasinha para os pastores presentes, os líderes presentes de ministérios. A leitura do auditório faz até com que você perceba quem é a favor do seu ministério e quem é contra. Lá na minha igreja ninguém me engana, porque dá para saber, o cara não consegue esconder a postura dele. Ele relaxa, aí ele se expõe. Isso é fácil de saber. Agora você vai ler, né? Bora lá! Trajes variados conforme a necessidade. Gente, lembra que eu falei que os americanos deixaram a cartela, uma cartilha, mas eles não voltaram para atualizar a cartilha? Tem gente ainda pregando de terno e gravata aí num calor de 40 graus. Eu assumi a minha igreja lá, PIB de Taubaté, os caras falaram, pastor, aqui é terno. Eu falei, não, pastor, aqui sou eu. Quem determina isso sou eu, não são vocês não. Não, que pastor, aí um dia alguém falou para mim, pastor, tem um pessoal comentando se eu só leva o iPad para pregar, só não leva a Bíblia. Eu falei, o quê? Eu falei, quantas Bíblias você tem na sua mão? Uma. Eu falei, abri o iPad e mostrei para ele, eu tenho 60 aqui dentro. Quem tem mais? Quem tem mais Bíblia na mão? E outra coisa, se for cumprir o voto mesmo, anda com rolo. Porque isso aí já é atualização. Bíblia em papel já não é original, você tem que andar com rolo. Porque o pessoal está comentando. Eu falei, deixa comigo, subi ao púlpito e falei, já vou explicar um negócio aqui de uma vez. Quem determina esse negócio sou eu também. Ué, tem mais alguém aí que tem mais Bíblia do que eu? Estou com 60 aqui dentro. Você quer o quê? Espanhol, inglês? O que você quer? Umas bobeiras, gente. Mas por que a gente fica carregando uma tradição que nem é nossa? Ela nos foi imposta. Obrigado, Manu. Sabe que quando você fala é verdade, a minha popularidade vai lá em cima. Ajuda aí. Controle de gestos. Isso é uma outra nova tendência da homilética. Você tem que tomar cuidado com os gestos que você faz.
André Brasil fez uma pesquisa com neurocientistas muito interessante. Ele colocou um plenário cheio, num dia, e colocou um pregador pregando lá, um palestrante, na verdade, um palestrante, falando 1h30, apontando o dedo para o plenário, assim, você não pode fazer isso, você não deveria fazer aquilo, nada exagerado. E colocou um auditório diferente, mas dentro das mesmas características, que é pesquisa, e o mesmo orador falando no outro dia, sem apontar o dedo para o plenário. No final, tinha uma análise de aceitação do palestrante. Só de não apontar o dedo para o plenário, a aceitação dele aumentou em 40%. 40%, porque o André Brasil sempre defendeu a ideia de que nós não devemos apontar o dedo para o plenário, e ele provou isso cientificamente. São coisas que a gente tem que pensar, porque são pesquisas sendo feitas que nos chamam a atenção. Movimentação em U, que é isso que eu estou fazendo aqui, para cá, pega o pessoal da esquerda aqui, sem brincadeira. O pessoal da esquerda não tem nada a ver com nada, só falando isso aí. Comenta aqui um pouquinho, para uns segundos, para uns minutos, comenta aqui, fala aqui, vai para o outro lado. Já viu que o jornal muda o fundo para você toda hora? Para reanimar a sua atenção. O pregador, quando faz isso, ele também ativa sua função cerebral de uma maneira interessante. Porque ele não consegue ficar, o cara vai ficando parado, ele vai relaxando e vai dormindo. O pessoal vai indo embora. Se você obriga o cara a olhar para o outro lado, claro que você não pode fazer isso demais. Você está sem querer, sem que ele perceba, fazendo com que ele se movimente. Há quem diga que ninguém nunca consegue dormir numa partida de tênis. É o esporte que mais requer atenção. O que o pessoal fez? Importou o projeto para o púlpito. Mantenha o camarada com a cabeça em movimento. Importantíssimo. E claro, hoje você vai estudar a estrutura da homilética, você tem 13 tipos de conclusão, 12 tipos de introdução, você tem 3 tipos de sermão simples, e você tem mais uns 12 tipos de sermão compostos. Você tem várias maneiras para se fazer a transição. Hoje se investe muito em caracteres de ponto, para que você nunca use os mesmos. A oratória está fazendo de tudo para você diversificar, justamente para que você não fique repetitivo. Use um tipo hoje, use um tipo amanhã. Eu tenho sido muito perguntado onde eu vou dar palestra de homilética. Pastor, sermão expositivo é o melhor? Nunca foi. Gente, a gente não pode confundir sermão expositivo estruturalmente com análise de texto. São duas coisas diferentes. Sermão expositivo faz parte de uma ala de estrutura, uma maneira de se elaborar um sermão. Você está falando de quê? Você está falando de conteúdo ou você está falando de maneira de expor? Percebe a diferença? Porque se você prepara um sermão textual, há uma maneira de expô-lo. Transição tem que ser textual. Você tem que apontar para o texto. Mas se você prepara um sermão expositivo, sua estrutura trabalha em prol do sermão expositivo. A maneira com a qual você vai apresentar. Sua transição muda. Ao invés de você falar o texto diz, você fala na mente do autor. Olha a estrutura, como é que muda. Porque tem que ficar claro que o que você está dizendo não aparece no texto. Tempo desse atrás, na minha igreja, só para exemplificar, eu fui pregar uma mensagem sobre as 4 lições da circuncisão. Todo mundo aqui sabe o que é uma circuncisão judaica. As 4 lições da circuncisão. Na segunda lição, eu disse o seguinte: Deus estabeleceu a circuncisão no Velho Testamento porque Ele sempre amou as mulheres. De uma maneira extraordinária. Como, claro, também amou os homens. Mas a circuncisão é um exemplo cabal do amor de Deus pelas mulheres de Israel.
A hora que eu acabei de falar, a velhinha que estava dormindo fez assim. E foi o que eu disse. Falei, olha, o texto não diz. Mas 15 dias sem banho era a média daquele pessoal. Não tinha água. E quando tinha água, o pai tomava banho, depois a mãe, depois o filho mais velho, o segundo, o terceiro. O último já falava assim, ó, eu nem quero. Eu vou sair mais sujo do que eu vou entrar. Eu nem quero tomar banho, não. 15 dias sem banho. Tem gente que, eu já vi pregador falando do Salmo 23, né? Salmo 23 é a minha tese do mestrado, né? De que o pregador, que ali, né, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, só é unção. Que unção, meu querido? Isso não é unção, não. Não tem nada a ver com unção. O camarada naquela época entrava numa tenda apertada, um calor de 50 graus, 15 dias sem tomar banho, ele tinha que tomar um banho cheiroso para alguém que não aguentar ficar perto dele. É isso. É isso. O cara tomava um bálsamo. Eu tive numa tenda beduína lá em Israel, o cara explicou isso para a gente. Só que eu já tinha estudado isso com Shed há muitos anos. Então a gente precisa perceber os detalhes por trás do texto. Não a gente fala besteira, né? Você já sabe. O show já explicou isso para vocês em outros retiros espirituais. Agora, uma coisa interessante, a circuncisão, no momento do ato sexual, um órgão genital masculino, 15 dias sem banho, proliferando bactérias. Se ele estivesse involucrumado, ou seja, guardado na sua película, as bactérias se proliferariam muito mais. A partir do momento que você dava o corte e aos 8 dias de nascido, porque só ali a coagulação é perfeita, ninguém deles sabia, mas Deus sabia, ele cortava e liberava, as bactérias morriam aos milhões, porque elas não conseguiam proliferar sem umidade. E no momento em que havia o contato sexual, aquelas bactérias mortas não faziam mal à mulher. E os povos da antiguidade, não sei se você sabe, mas eles morriam muito de câncer. E as mulheres morriam de câncer no útero por causa dessa falta de higiene. Deus estava salvando a vida de milhares e milhares de israelitas por seu amor. Isso é exposição. Isso é sermão expositivo, que está por trás, que ninguém consegue perceber. A olho nu, que a gente chama de olho letivo, né? Não consegue. É importante a gente perceber, isso é trazer informação expositiva. Mas a estrutura é outra coisa. Você pode pregar um sermão tópico e ser expositivo. Porque a exposição tem que ver com análise de texto. Não tem problema nenhum. Você pode pregar um sermão textual, trazer o que está no texto e trazer o que está na mente do autor também. É chamado sermão expositivo textual. Que hoje, desde Brodus, o pai da homilética moderna, que na verdade Brodus, né, que você fala, você tem a possibilidade de compor a estrutura do seu sermão. Ao invés de pegar... Antigamente a gente fazia isso. Tirava as lições textuais, pregava um sermão textual. Poxa, mas eu descobri 3 lições aqui, 4 lições expositivas. Prega outro sermão, um expositivo. Brodus vai dizer, não. Junta tudo, dá para fazer. Você só defina muito bem, deixa muito claro na sua transição. De onde você está tirando a informação. Se é da mente ou se é do texto. Não tem problema nenhum. Só que ele não explicou como se faz. E aí a gente, nos últimos 10, 15 anos, a gente está tentando formular uma metodologia para que se faça isso. E aí, mais tarde, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, e trabalhar um pouquinho dessa composição. Lembrando que no seminário a gente precisa de 3 aulas, de 2 horas e 20 minutos, para conseguir entender bem a composição de sermões. Porque como nunca ninguém tinha feito a explanação disso, ninguém nunca ensinou isso em lugar nenhum, eu comprei todos os livros de homilética até hoje, nunca ouvi falar de sermão composto. Alguém já ouviu falar disso? Explicando? Pois é, eu assumi a missão, coloquei isso no livro, claro que provavelmente alguém vai usar isso depois para melhorar muito mais, mas eu tentei colocar isso num livro e explicar o que a gente faz no dia a dia, muita gente faz até sem saber. Só que qual é o erro? Tira uma lição expositiva, uma lição textual e você não informa,
de onde você tirou, na transição adequadamente, o pessoal fica perdido. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, pô, mas isso é heresia. Mas não é, porque você não explicou. Você não deixou claro de onde você tirou. E aí, daqui a pouco, se eu não me engano, tem um intervalo. Que hora que é o intervalo? É agora? 10h30. Então, eu vou abrir esses últimos 10 minutos, antes da gente falar dessa composição, para a gente ter pergunta sobre as questões que nós falamos até agora, não as próximas. Sermão composto a gente vai falar na caminhada. Agora, se você gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado até agora, ou alguma coisa que não esteja nesse escopo, você pode aproveitar esse momento. Perguntas? Alguém gostaria? Fala, show! Alô, obrigado, pastor Daniel. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma observação rápida. A gente precisa ter um certo cuidado para não tentar tomar por referência pessoas que são geniais e consolidadas, porque nós não somos eles, né? Então, por exemplo, o cara olha assim para um negócio desse aí, Irlanda não usa nada de tecnologia e o pessoal para escutar. Peraí, meu filho, o cara, além de ser muito bom, o cara é consolidado. Então, quando chega na igreja lá e diz, é Irlanda, o pessoal já está querendo escutar. É diferente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Ele está falando de sermão de 30 minutos, Cláudio Duarte passa 1h30 e todo... Meu filho, o cara é um stand-up comedy, o cara é um gênio nessa questão. Então, a gente precisa entender. Isso aqui são dicas, são fatores para nortear os réis mortais como a gente. E a gente precisa estar aberto para isso, entender isso, né? É verdade. Tem ainda um detalhe interessante no meio disso tudo, é que esses caras se desenvolveram dentro da homilia do tempo deles. Qual era a homilia do tempo deles? Eles pegaram a nata disso, estudaram isso, dominaram isso. Essa, a metodologia com a qual o pastor Orlando prega hoje é a que dava resultados na época que ele começou, e dava muito resultado. Ok? Estou dizendo que não dá hoje. Estou dizendo que hoje nós temos outras gerações. Né? Como sociólogo, eu preciso dizer isso para você. As gerações mudam hoje numa velocidade muito grande. Antigamente você tinha 30 anos de uma geração, hoje você tem 5. Já é outra geração. O mundo está mudando constantemente e nós somos os pregadores desta geração. Nós vamos precisar nos atualizar. Por isso que a gente tem um monte de igreja por aí, ligada a outros fatores também, mas onde você não tem mais adolescente, você não tem mais criança, o comunicador não consegue comunicar a geração. E quando isso começa a acontecer, a gente tem que estudar. Como é que a gente pode se adaptar a essa geração? Importante. Bora lá. Sim. Pastor, até aproveitando a sua última palavra, diante da nossa distância, onde nós aprendemos e agora estamos vivendo, qual o caminho que o senhor indicaria, juntamente para mim, por exemplo, que estou na jornada já no final dessa caminhada, mas entendendo que precisamos continuar ensinando, diante de toda essa dinâmica? Qual o caminho e se existe no seminário, na teológica, um outro caminho, tendo visto que temos tantos recursos hoje através da mídia? Bem, aí eu daria 3 conselhos básicos. Primeiro, compre tudo de homilética atual que você possa comprar, ou adquira. Hoje a gente tem os PDFs também com muita facilidade. Há uma necessidade dessa geração que já está há 20 anos na caminhada, no mínimo, de fazer uma releitura da oratória. Ok? Antigamente você comprava um livro de oratória, ele tinha, quando você tinha 350 páginas, você estava com um livraço nas mãos, que é o caso do Jerry Key. Você estava com um livraço nas mãos. Porque, você percebe, o homilética antigamente tinha 100 páginas, 80 páginas, 110 páginas. Poxa, hoje você tem 5 homiléticas diferentes. Você tem a homilética histórica, você tem a expressiva, você tem a homilética estrutural, a material e a pessoal. E é por isso que meu livro tem 1.100 páginas, porque você tem que colocar as 5, eu quis fazer uma obra completa. Falasse das 5 homiléticas.
Então, antigamente, você tinha que reunir. Você pegava um aqui, você pegava outro lá. Quer homilética pessoal? Tem que ler esse aqui. É do Lloyd Jones, é esse. Estrutural. Aí você já tem que estudar com Brodos. Então, era difícil. Hoje não. Você tem compêndios que reúnem várias homiléticas. Então, dê uma repaginada. Isso é importante. Segundo caminho, faça um curso, pelo menos a matéria de oratória num seminário atual. A teológica tem excelentes. Vai lá, quem está dando aula de homilética lá agora? Eu quero pagar a matéria, eu quero fazer só homilética para dar uma reciclada. Isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. Porque você vai pegar novas tendências. O cara que está estudando, dando aula agora, ele é obrigado a estudar as novas tendências. Porque aí ele vai ajudar, e ajuda isso na prática. No seminário lá, a gente tem um semestre em Taubaté só de prática. O cara estuda 2 semestres de teoria e o terceiro é prática. Bota o cara para pregar e a gente faz as análises. Grava o cara, dá para ele, só está vendo aqui o que você errou? Olha isso aqui, olha isso. E ele tira dúvidas. Agora vamos para o próximo, vamos ver se melhorou isso aí. E aí, às vezes, a gente amarra a mão direita do cara para ele ser obrigado a pregar com a esquerda também, porque o cara prega assim, né? Parece que... Não, tem que usar essa mão esquerda aí, mano. Tem que se mexer. Hoje em dia você tem que se mexer. Então, aulas de reciclagem. E terceiro, que é o hábito que nunca deve morrer. Estude os bons oradores. Independente de teologia. Dependente de teologia. Como é que o cara faz? Como é que ele se movimenta? Como é que ele fala? Independente disso. Por exemplo, de vez em quando eu indico o Silas Malafaia para quem tem dificuldade de volume de voz, dá uma olhada em Malafaia, mas não dá uma olhada, não estou falando da teologia, estou falando do orador em si. Porque o Malafaia é um dos melhores caras do Brasil usando as pautas de cima. Porque tem cara que usa as pautas de cima e só grita. Não tem nada, não tem conteúdo, não tem nada. O Malafaia consegue usar as pautas de cima com técnica. Tanto é que o cara acaba de pregar, a editora dele já transforma em livro, porque está tudo dividinho, está com introdução, tudo bem certinho. Ele usa muito bem a estrutura, mas usa muito bem a voz nas pautas de cima. E aí você começa a ganhar um nicho, que é o nicho pentecostal, de pregar nas igrejas pentecostais, com mais fluência, porque se você aprender a usar as pautas de cima, e com conteúdo, você ganha um nicho. Eu não estou falando aqui o nicho com conotação financeira, nada disso. É o seu ministério se tornando mais fluente. Isso é legal. Isso é muito bom. Então, 3 coisinhas básicas. Dá uma repaginada, faça um curso de reciclagem e estude os caras na TV. Dê uma olhada sobre como eles fazem. Beleza? Sim? Pastor, no slide anterior, o senhor abordou a questão do dedo, riste. Uhum. Eu só queria que o senhor colocasse também a questão das palmas e do óculos ali, para a gente entender onde você quer chegar com palmas e óculos. Perdão, pulei ali, porque eu estou muito preocupado com o tempo, né? Que passa rapidinho, e eu acabei pulando ali, não vi, nem vi, na verdade. Bem, o óculos é o camarada que antigamente usava aquele óculos bifocal, que a hora que ele ia ler, o que ele fazia? Isso aqui não existe, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui, o último a fazer foi Dom Pedro. Não faz mais não. Então, cara, ou você tira e coloca do ladinho, depois você coloca de novo, mas não fica, camarada que enxuga o suor com a gravata, pelo amor de Deus, gente. É isso. É o cara que prega segurando a caneta e fazendo assim com a caneta. Aí você chama mais atenção para um objeto que para si mesmo. Certo? E lá, no meu livro, inclusive, eu tenho um capítulo só para pregadoras. Atenção, meninas de hoje aqui. Se vocês mandarem uma mensagem para mim, depois eu vou pedir ao pessoal aí colocar meu celular aqui à disposição no intervalo. Aí é o seguinte, se vocês quiserem, eu mando o capítulo do meu livro para as pregadoras só para vocês. E pode passar para quem vocês quiserem. Tá bom? Dicas para as pregadoras. Porque um tempo desse atrás, foi uma pregadora pregada na minha igreja, para as mulheres. Cara, ela colocou uma medalha desse tamanho, meu parceiro. Parecia uma calota de carro. Eu falei... Bicho, não deram orientação para essa irmã. Alguém deveria ter falado, gente, não se faz isso. Um negócio dourado que batia com a luz que vinha em cima dela, ia lá no olho da irmã.
Tem gente que começa, a mulherada é um negócio legal, né? Porque começa com aquele negócio que passa aqui na pálpebra, que eu não sei o nome, que eu não uso. Aí começa a laranja, vai para vermelho, verde, florescer. Meu Deus! Entende? Então eu escrevi um capítulo só para as mulheres. Segue as regras aí que dá certo. Você prega em qualquer lugar, chique. Aí eu contei com a ajuda da minha esposa, é claro. Você prega em qualquer lugar, chique, e sem escandalizar ninguém, sem atrapalhar a sua pregação. Só seguindo. Tudo bem? E foi disso que eu falei. Faltaram as palmas aqui, né? Você nunca pode pregar com as palmas para baixo. Lembra da pesquisa que eu citei? Fizeram também essa pesquisa, fizeram também esse experimento. Gente que prega muito com a palma da mão para baixo, porque isso passa um ar de uma arrogância, uma prepotência muito grande. E aí você diz assim, pô, pastor, palhaçada, de acordo com a neurociência, não. Você recebe, preste atenção nisso que é importante, você pode conversar com qualquer psiquiatra ou psicólogo depois, ele já estudou sobre isso, ele vai dizer para você que é verdade. Você faz uma leitura muito mais ampla do que sua mente tem capacidade de ter consciência. Você lê muita coisa inconscientemente, sem perceber. E ao final, na hora de estabelecer o resultado sobre a fala de alguém, você talvez tenha sido mais influenciado inconscientemente do que conscientemente. Percebe o detalhe? Porque você, querido, que esse cérebro extraordinário que você tem, por conta da sua necessidade de sobrevivência, Deus programou um negócio para que você pudesse perceber muita coisa ao seu redor sem que você percebesse. Porque você seleciona isso a hora que você precisa, porque senão você estresse 24 horas por dia. Seu cérebro percebe, mas ele só passa a informação de que você realmente precisa prestar atenção a hora que realmente é necessário. Tanto é que você passa por um cachorro na rua e você não está nem aí para o cachorro. Mas se o seu cérebro perceber que esse cachorro abaixou a cabeça, olhou para você fitamente, não está balançando o rabinho e vem andando sorrateiramente na sua direção, ele vai dizer, olhe, preste atenção, é o cão. E aí uma palma para baixo passa uma ideia para as pessoas de arrogância. E pesquisas trabalharam em cima disso. Então, é sempre assim, ó, ou com ela nessa posição ou assim. Porque isso também passa um sentimento de humildade. Beleza? As pessoas que são arrogantes pregam muito com palma para baixo e nem percebem. Beleza? Acho que o nosso... Ô, Luciano. É que eu acho que o nosso tempo acabou de acabar. Tem mais uma? Ô, Luciano. Sim. Aqui, Luciano. Ô, Luciano, nós temos um problema nessa área, porque o nosso auditório hoje, a gente vive uma igreja que ela vive um envelhecimento. Né? Então, eu já ouvi, vim aqui para o senhor ficar falando 10 minutos. Eu não vim aqui para o senhor ficar contando piada. Eu vim aqui para o senhor pregar a Bíblia. Então, dentro de toda essa nova oratória, como administrar esse plenário hoje, que é muito heterogêneo. Uhum. A gente tem gente que está dentro dessas características, mas a gente tem gente, cara, o cara, ele está naquela... Não, ele quer ouvir texto, como você ouviu, o senhor vem pregar e não traz Bíblia. Uhum. Né? Então, como a gente pode fazer uma transição nisso? Prega de um jeito num dia, metade de uma forma, dá uma dica aí. Eu creio que o caminho seja da conscientização. Alguns aqui trabalham algum tempo no Estado e conhecem a PIB de Taubaté e seu histórico. A PIB de Taubaté era uma igreja extremamente tradicional, é até hoje, ok? Ela é até hoje, deixar isso bem claro. Eu não sou aquele tipo de pastor que tenha dificuldade com a denominação, muito pelo contrário, eu fecho em 100% com a minha denominação, a defendo, trabalho por ela. Estava lá no tráfico de drogas, ela foi lá pregar o evangelho para mim e me buscar. É claro que foi Cristo que mandou, mas foi ela que foi lá. Né? E eu não me esqueço disso. Jamais eu vou voltar as costas para a mão que me estendeu. Foi a igreja que me deu a minha esposa, me deu as minhas 3 igrejas, que me evangelizou, que me estruturou, me deu uma vida de volta, né? Que trabalhou pela salvação da minha família. Eu jamais vou esquecer disso. Então, eu só preciso deixar isso claro, porque eu não quero entrar aqui
numa situação que possa gerar uma ideia de que eu seja um revolucionário, que acha que está todo mundo errado. Não é isso. Só que eu assumi a minha igreja e era uma igreja de idosos. Poucas famílias jovens. E eu chamei a minha igreja para a gente conversar. Falei, meus queridos, eu preciso mudar algumas coisas neste culto. Ele ainda é um culto muito tradicional, no que digo... eu estava tentando lembrar, liturgicamente, muito tradicional. E eu percebi uma característica da nossa igreja, falei com eles. Falei, olha, a gente tem poucos jovens, poucos adolescentes. Quantos aqui têm filhos desviados ou netos? A maioria levantou a mão. O pastor foi criado aqui na igreja. Legal. Então, a gente vai precisar mudar algumas coisas aqui. E aí eu dei uma lista para eles. Um louvor mais alegre, uma situação de palmas, que a gente não tinha, a igreja não batia palmas, né? Uma pregação que possa ser tão firme quanto qualquer outra, mas que possa comunicar com um pouco mais de alegria. A gente precisa ter as crianças de volta, os adolescentes, precisa. E eu falei, para mudar tudo isso, eu preciso do apoio de vocês. Vocês me dão um apoio? E aí a igreja, então, naquele dia, eu falei, eu só tenho uma promessa para fazer para vocês. Os adolescentes vão voltar, os jovens vão voltar. Ou pelo menos nós vamos conseguir manter aqueles que estão nascendo aqui. O que vocês querem fazer? A igreja falou, pastor, faça o que o senhor achar que é necessário. Faz o que tem que fazer. A gente só não quer bagunça. Eu falei, bagunça não vai ter porque vocês me estudaram. Não vou deixar virar bagunça. Beleza. E aí comecei, com esse jeitão, brinca para cá, faz piada para lá, mas prega a palavra. Alguns deixaram a igreja por conta disso. Nós perdemos, na época, em 3 anos, 100 pessoas. Mas em 3 anos, nós ganhamos 540 pessoas. E hoje, de 500, lá na primeira vez, nós já estamos chegando a 1.400 pessoas. E detalhe, das 1.400 pessoas, eu tenho uns 200 adolescentes. Lá na igreja chegam famílias inteiras. Foi exatamente isso que eu disse para a igreja no primeiro dia. Vamos perder? Vamos. Vamos perder alguns? Vamos. Mas a grande questão é, nós vamos sacrificar a igreja inteira por causa de alguns? Ou vamos sacrificar alguns que não vão se perder pelo mundo, eles vão para outra igreja? Pela igreja inteira. Esse é um cálculo que a gente vai ter que fazer, inevitavelmente. Quando eu fiz lá atrás, eu já sabia que nós perderíamos alguns.